Então, vimos aí que a nossa água ela tem 3 estados. O estado sólido, líquido e o gasoso. E que ela pode sofrer transformações. Por exemplo, quando a mamãe lava a roupa na mão, que a roupa fica bem úmida, molhada, até mesmo pingando, ela estende essa roupa ao sol. Por quê? Porque esse sol vai bater na roupa e o calor vai evaporar. A água que estava no estado líquido, ela vai ser evaporada para o estado gasoso, tá? Então, a gente tem aí um exemplo de mudança de água. Olha outro exemplo de transformação da água. Quando a gente pega um cubinho de gelo lá da geladeira, a água aqui está no estado sólido e coloca fora, a temperatura normal. O que vai acontecer com esse cubinho de gelo? Ele está no estado sólido e ele vai passar para o estado líquido, não é verdade? Mas isso não só acontece com a água não, tá? Outros materiais também são transformados. Pega o livro de vocês aí na página 64 de Ciências. Ele diz assim: mudanças em outros materiais. Não é só a água que passa por transformações. Quando aquecida ou resfriadas, metais também são modificados. Olha o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Derretimento do ouro. O ouro que a mamãe usa no brinco, na aliança, ele nem sempre foi assim, não é? Ele passou por um processo. Ele foi derretido para se transformar em um anel, em uma pulseira, entre outras peças de ouro, não é verdade? Ele foi aquecido para se derreter e se transformar em outros materiais. Isso acontece não só com o ouro, com o ferro, com o alumínio, outros materiais também podem ser transformados. E se eu quiser, depois que o meu ouro estiver em formato de aliança, em formato de brinco, quiser que ele seja derretido, é possível? É sim, eu posso voltar à origem do ouro antes dele passar por essas transformações. Olha aqui. Mudanças reversíveis e mudanças irreversíveis. Existem alguns materiais que a gente transforma e a gente não consegue mais voltá-lo para o ponto de origem. Como, por exemplo, o ovinho cozido que mamãe faz aí no café da manhã, ou o ovinho frito que ela faz. Depois que o ovo ele passa por essa mudança de cru para cozinhado ou frito, será que dá para a gente voltar a ser o ovo como era antes, para o seu início, para a sua origem? Não dá, né, turma? É impossível. Por isso que a gente chama essa transformação de irreversível, que a gente simboliza com a letra IR, tá? Ou seja, não dá para voltar a como o ovo era antes, né? O seu ponto de origem. E o gelo? Será que eu consigo voltar ao seu ponto de origem? Quando a gente pega a água líquida e coloca dentro da geladeira para virar gelinho, não é? Ela vai passar do estado líquido para o sólido. Será que dá para aquele gelo se transformar em água líquida de novo? Aí sim é possível. Basta tirar o gelinho lá do congelador, que ele vai se derreter e se transformar novamente em água líquida. Então, essa mudança a gente chama de mudança reversível, representado pela letra R. Por que reversível? Porque mesmo que eu transforme a água líquida em sólida, eu posso transformá-la novamente em água líquida. Ela pode voltar para o seu estado de origem. Vamos ver outro exemplo aqui. Olha só. Temos aqui uma madeira que está se transformando em cinza. Aquela madeirinha que a gente usa na fogueira de São João, que no final do dia ela virou cinza, não é verdade? Será que é possível aquela cinza lá da fogueira voltar a ser madeira? Dá para fazer isso? Dá não, né, turma? É impossível. Por quê? Porque isso aqui é uma transformação irreversível. Depois que a madeira é queimada e vira cinza, ela não consegue voltar ao seu ponto de origem, não é verdade? E o macarrão? O macarrão cru, depois que ele é cozido, dá para pegar o macarrão cozinhado e voltar para o ponto de origem dele, que era o macarrão cru? Ele consegue fazer essa volta?
É impossível, na verdade. Depois que o macarrão é cozinhado, ele não tem como voltar ao seu ponto de origem, que é o macarrão cru. Então, a essa transformação também a gente chama de irreversível. Então, é bem fácil. Quando a transformação de materiais é possível voltar ao ponto de origem, como a água no estado sólido voltou para o líquido e depois voltou para o sólido novamente, não é verdade? Aí a gente tem uma transformação reversível. Quando a gente não pode voltar para o seu ponto de origem, como no caso o macarrão que cozinhou, o ovo que foi cozinhado, a madeira que foi queimada, se não dá para voltar ao seu ponto de origem, a gente chama de transformações irreversíveis. Ficou claro? Para casa, está indo a página 65. Trabalhando um pouquinho do que a gente aprendeu hoje. Vai falar um pouquinho sobre aquecimento, resfriamento. Por exemplo, se você tem água no estado sólido, que é o gelinho, para que ela se transforme em água líquida, essa água eu vou ter que aquecer ou resfriar, não é? Então, para que o gelo derreta, vai precisar passar pelo aquecimento. E se fosse o contrário? Você tem a água líquida e quer que ela volte a ser sólida, se transforme em um gelo. Você precisa aquecer ou resfriar? Aí a gente precisa resfriar, né? Colocar no congelador para que a água líquida se transforme em gelo, em água sólida. E você também tem alguns exemplos que pedem para você completar com mudanças irreversíveis ou mudanças reversíveis. Por exemplo, o arroz depois de cozido. O grãozinho de arroz que está ali cru, depois que a gente cozinha ele, tem como ele voltar a ser um grão de arroz cru? É possível isso? Não é possível. Então, a gente coloca que é uma transformação irreversível. Ficou claro a atividade de casa? No nosso próximo encontro, a gente vai corrigir e dar prosseguimento a esse conteúdo. Turminha, fiquem com Deus, um beijo e até amanhã!